Havendo quórum regimental, declaro aberta a 14ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agradeço aos deputados a presença nessa reunião. Deputado Cadorim, deputado Pepe Colasso, via online, deputado Lima e Napoleão já estão chegando para essa reunião. Agradeço a presença do secretário de Administração Prisional, senhor Carlos Alves. Agradeço também aos presentes e aos que nos acompanham ao vivo pela TV AL. Submeto em discussão as atas das reuniões anteriores distribuídas previamente aos senhores deputados membros dessa comissão, juntamente com a convocação. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovadas as atas das reuniões anteriores. Deputado Lima, à vontade. Oi, Carlos. Quem que é isso aqui? Quem que vai vir? Quem que é o relator Fabiano da Luz, veio da legislatura passada. Tá aí, ele não tá aí para relatar? Não, porque ele não faz parte da comissão. Ele vai subir. Temos na ordem do dia o PL 19/2020, autoria do deputado Fernando Krelin, com a seguinte emenda. Dispõe sobre as sanções a serem aplicadas a empresas do setor de segurança privada que originem chamada telefônica para serviços de segurança pública, quando a ocorrência relatada não for confirmada pelo agente público acionado, ou que não disponibilizem prepostos no local para atendimento técnico operacional. O PL tem relatório e voto do deputado Fabiano da Luz, proferido na legislatura passada, com parecer pela aprovação com emenda substitutiva global que foi acatada pelo então relator deputado Cadorim. Então coloco em discussão o relatório e voto do deputado Fabiano da Luz com a emenda substitutiva global. Não há... Presidente, deputado Sargento Lima, muito bom com dia. a palavra. Eu vou pedir vistas a esse projeto aí. Eu não tinha me manifestado antes, que eu acreditava que estava em vistas com o deputado Matheus Cadorim. Seria isso? Ele foi, na verdade, a distribuição dele no regimento, ela não deveria nem ter vindo. Ela já tinha o voto favorável do deputado Fabiano. Nós fizemos diligências, a parte delas foi respondida, mas, enfim, a gente acompanharia o voto do relator. Vocês colocariam o voto do relator em... Exato. E da minha parte ali, eu vou pedir vistas, deputado. Então está concedido vistas em gabinete do projeto 19/2020 para o deputado Sargento Lima. Passamos agora a palavra ao nosso convidado secretário Carlos Alves, para que possa fazer suas considerações das situações que venham ocorrendo com as unidades prisionais, em especial o Presídio de Florianópolis, e outros assuntos de interesse da pasta. Senhor Carlos Alves, sua chegada foi um pouco conturbada na pasta, algumas manifestações, e essas manifestações tinham alguns pleitos, inclusive também taxando o senhor de alguns adjetivos não republicanos. O senhor pode começar explicando como foi a sua chegada na pasta, o que o senhor tem feito para resolver, o que o senhor fez para resolver aquele problema inicial e como você está conduzindo o processo na SAP agora, daqui para frente. Ligou. Não, mais um. Aí, ligou. Aí. Bom dia, presidente. Bom dia, demais deputados. Bom, a nossa chegada foi no dia 25 de agosto, após o convite do governador Jorginho Mello. Nós já pegamos aquela situação um pouco evoluindo, né? Já tínhamos informações do nosso serviço de inteligência que tratavam sobre possíveis manifestações anteriores. E isso estava sendo tratado e observado de perto, tanto que no dia 26 já teve uma pequena manifestação. Posterior a isso, nós acompanhamos de perto toda a evolução
até chegar ao ponto de que, acho que na terceira semana que nós estávamos na SAP, houve aquela manifestação, uma pequena manifestação ali com 20 ou 30 pessoas, com um pleito que está mais que desgastado já, até porque eu afirmo e com toda certeza e segurança que nós temos o melhor sistema penitenciário do Brasil. Eu falo isso porque eu tive a oportunidade de viajar Ceará, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Brasília. Em todos esses estados aqui, que eu citei, a gente consegue perceber que o nosso é o melhor sistema que tem, é o melhor sistema que nós temos. Tanto em relação à educação, e aí são dados importantes que nós temos aqui hoje, 56% da população carcerária em alguma atividade escolar, nós temos 0,17% de analfabetismo dentro do sistema prisional, então são dados bem importantes, né? E 36% em média de presos também trabalhando, nossos internos trabalhando nas unidades e ocupando, né? Então, naquele momento, teve aquele pequena movimentação que, claro, com a minha chegada, eles acabaram incluindo mais uma pauta que seria o meu nome. Lembrando que eu estou aí há 21 anos no sistema prisional, né? Sou do concurso de 2002, e de lá para cá, nesses 21, eu tenho 15 anos da parte operacional. Isso viajando, inclusive, pelo Brasil, tanto em instruções quanto em operações, né? Então, parece que eles esqueceram só desse pequeno detalhe. Como que a gente conduziu aquilo? Em cima de técnicas de gerenciamento de crise, nós fomos identificando quem eram as lideranças. É bom frisar também que, em momento algum, nós fomos procurados pelos manifestantes. Quer dizer, então, não houve nenhum tipo de conversa conosco, né? Mas a SAP entendeu, naquele momento, que precisava fazer um gerenciamento de crise mais apurado, com todas as nossas equipes especializadas atuando nas unidades, tanto aqui quanto em São Pedro de Alcântara, no Complexo Penitenciário do Estado. E monitoramos por mais um tempo aquela situação, até que, pouco mais de uma semana, o movimento acabou perdendo forças, né? Certo. E foi concedido a eles alguma dos pedidos deles, assim, não? Na verdade, não. O que acontecia é que, desde agosto desse ano mesmo, antes da nossa chegada, existe ainda uma comissão que está revendo algumas situações do sistema penitenciário. Entre elas, a situação ali de algumas retenções durante a pandemia, né? E com o término da pandemia, a gente já entendia, e a administração anterior também entendia, que era necessário conversar sobre aqueles procedimentos. Então, na verdade, o que foi concedido a eles foi uma visita a mais, não por conta da manifestação, mas sim porque já existia uma comissão tratando desse assunto. Entendi. Deputados, alguém quer fazer alguma manifestação, alguma pergunta direta na questão da SAP? Eu ainda tenho mais algumas. Vou questionando, se vier porventura alguma dúvida de vocês podem... Tá. Secretário, algumas perguntas chegam para nós, né, principalmente quando a gente divulga quem que vai vir aqui. Aí os interessados que acabam nos acompanhando pelas redes sociais ou pela TVAL querem saber. Uma das mais perguntadas aqui é a questão dos remanescentes. Se tem o que foi feito de evolução nesse quesito desde que o senhor chegou, e se existe uma previsão mais clara assim, desse chamamento, né, tanto para o pessoal da atividade fim quanto para o pessoal do administrativo. Se tem alguma coisa que possa nos colocar e de informação para que essas pessoas interessadas possam captar um pouco mais e se tranquilizar, dependendo da sua resposta. Bom, presidente, em relação aos remanescentes do sistema prisional, né, os policiais penais, é a vontade do governador Jorginho Mello de ter um novo chamamento ainda desse concurso, lembrando que ele acaba aí, creio eu, que em janeiro do ano que vem. Então, a gente já tem, desde esse 1 mês e meio que nós estamos à frente da SAP, trabalhando para que isso aconteça. O que a gente tem feito de levantamento é para entender exatamente o número que serão chamados, né? Nós temos aí um número expressivo de remanescentes, mas o Estado tem que comportar o que a lei permite, o que é plausível, né? E não existem estimativas ainda? Não, nós estamos levantando para dar essa informação ao governador,
de forma muito precisa, muito clara. E a legislação, ela permite, de repente, fazer um adiamento desse concurso que acabaria em janeiro? Tipo, prorrogar o prazo? Existe como fazer isso? Ou tem interesse do governo em fazer isso? Esse já foi prorrogado. O que está sendo tratado agora é uma quebra de cláusula de barreira. E é o que termina em janeiro? Sim. E aí depois, acabou janeiro, não tem mais como chamar esse pessoal, é isso? A princípio, sim. A princípio, em uma próxima oportunidade, um novo concurso público. Tá, então essa quebra de barreira é exatamente jogar até janeiro. Essa é a quebra de barreira. Nós estamos trabalhando realmente para passar o quanto antes para o governador, para poder entender a necessidade atual do governo. Nós temos hoje, em média, de 500 temporários, né? Deixa eu até pegar o número exato aqui. São 500 é porque já tem baixado, porque o pessoal tem já pedido a sua demissão. Mas então, nós teríamos aí que buscar a contratação de mais ou menos esse quantitativo. Esse dos policiais penais, né? Sim. Os policiais penais. Mas os administrativos, eles têm um prazo maior, né? Eu acho que o concurso deles foi no ano passado. Sim, vai depender de um projeto de lei também, né? E também estamos trabalhando no anteprojeto. E agora estaremos chamando nos próximos dias cerca de 42 que já estavam aprovados em concurso público. Desses administrativos. Exatamente. Isso tem acontecido conforme os ACTs têm saído? Como é que tem? Ou não necessariamente? Não necessariamente, não tem acompanhado. Não tem acompanhado. E a questão da ADI, alguns perguntaram também, né? Da ação direta de inconstitucionalidade, da questão de revogação de prazos de ACT. Tem alguma coisa? O governo, como é que o governo está tratando a questão dos ACTs? Né? Que teve inclusive, eles acabam se discutindo entre eles, os concursados e os ACTs, e aí a gente, lógico, o que a gente quer no final é uma administração prisional saudável, né? Mas como o governo tem lidado com essa situação, assim, ele pensa em jogar os prazos dos ACTs até onde eles têm o prazo já definido, né? Ou tende a romper os contratos antes disso, ou em alguns casos específicos prolongar mais o contrato, ou isso é muito relativo? Como é que está essa situação? Você sabe nos colocar, não? Nós temos um TAC que está sendo assinado, né? Tá em vésperas aí de assinatura, e se for assinado em breve, esse pessoal ACT será encerrado o contrato deles até maio do ano que vem. Essa seria a informação. Tá. Mas isso não é uma condicionante para chamar mais concursados, ou seriam? Não. Uma coisa tem a ver com a outra. Não. Tanto que o governador Jorginho Melo já fez um outro chamamento esse ano passado, esse ano ainda, né? Deputado Sargento Lima, fazer a sua participação. Só deixa eu retificar, desculpa, na verdade não foi o governador Jorginho. O governador Jorginho tem a intenção, sim, de fazer uma nova contratação agora, tá? Isso aconteceu em outro momento. Secretário, seja muitíssimo bem-vindo, né, mais uma vez à nossa comissão. Fico muito contente de receber aqui o senhor aqui, ter atendido o convite do presidente, deputado Gessé Lopes. Quero cumprimentar os demais membros dessa comissão. Fico feliz, por um lado, e me sinto muito à vontade por outro mesmo em relação à indicação do senhor ali. Tá? Eu acredito cegamente que a indicação para uma pasta, para um secretariado, isso realmente é privativo do governador. Tá? Eu não acredito que deveria sofrer outras influências. Né? Essa não é um direito, é uma obrigação dele ter essa autonomia de colocar à frente de qualquer pasta quem achar melhor. Até porque que as consequências, né, os bônus e os ônus, as consequências positivas e negativas, quem colhe é o próprio governador. Né? No final das contas, poucas pessoas se lembram que foi o secretário, mas se lembram do nome do governador. E eu tenho certeza que ele fez uma boa escolha, né, sem tecer críticas ao secretário anterior, né, até porque pegou um período conturbado de início de governo, né?
Desejo toda a sorte do mundo para ele, que seja feliz em todas as suas empreitadas, e ao senhor também desejo que daqui para frente seja feliz em todas as empreitadas que o senhor assumir. Então, em relação às indicações, eu não vejo maior problema em relação a nenhum fato, nada me surpreendeu, né? Quem tem que responder por isso é o governador. Quero parabenizar o senhor ali pela forma que tem conduzido e pela forma que tem olhado de forma muito especial para a Penitenciária Industrial de Joinville. Fico muito contente ali. Tenho amizade ali com o Anderson e a gente já andou desenvolvendo alguns projetos que, para mim, são os realmente importantes. Eu tiro completamente o foco do trato com o servidor, até porque que isso também cabe ao governo do Estado, não ao secretário da pasta, muito menos ao deputado, né? A gente está aqui simplesmente para melhor conduzir as decisões que forem tomadas, né? Isso para mim fica muito claro, até porque que a gente tem que pensar em quem realmente paga imposto, né? Já é uma pasta que ela é um pouco ingrata, né? Ninguém vai dormir à noite preocupado com a saúde do preso, se ele está estudando, se ele não está. Na verdade, a gente quer ver esse indivíduo afastado da sociedade durante aquele período que ele cumpre a pena dele, longe, né, da sociedade, que não cometeu crime algum, diferente dele lá dentro. Essa é a ideia principal, né? E voltando ali para a nossa penitenciária, nós estamos desenvolvendo alguns projetos ali junto, né, que daí sim é a parte que eu acho interessante, não tenho certeza que é interessante, né, que é a possibilidade de estar estendendo a esses presos lá a possibilidade de trabalhar, né? Então a gente tem feito, ficou muito bem feito o hospital regional ali, o trabalho que foi feito, foi cedido ali, e eles fizeram um trabalho excepcional lá dentro, e nós gostaríamos, sim, de comunicar ao senhor que nós gostaríamos de dar prosseguimento, né? Inclusive, eu quero conversar com o secretário Simadon em relação às escolas, até porque, se forem emendas para a educação ali, numa próxima oportunidade, para que a gente possa trabalhar também na reforma das escolas ali no período de férias, que elas não estão sendo ocupadas ali, né? Então, esse é um assunto que mais tarde eu gostaria de até marcar uma audiência mesmo com o senhor mesmo, para que a gente possa conversar e transformar isso aí numa coisa que possa ser utilizada no estado todo, porque ficou excepcional o trabalho feito lá no Hospital Regional, ficou muito bem feito mesmo. A administração do Hospital Hans-Dieter Schmidt ficou muito feliz. Eu acredito que nós estamos caminhando para o lugar certo, né? Ontem nós estávamos com uma reunião com a NTT e com a DENIT lá em Joinville. Eu acredito que a gente conseguiu lá uma rampa de acesso lá para a penitenciária, que ali era uma descida ali, né? Então a gente vai acabar fazendo o acesso, e desse acesso ali para frente, ali, começar a pensar nos pavers, que é um projeto nosso que a gente tem lá dentro para colocar mais uma oficina lá dentro, né? E, mais uma vez, sentar com as empresas que são parceiras lá e que fazem parceria dentro da penitenciária lá em relação ao trabalho lá dentro, lá, né? Nós tivemos uma discussão anterior em relação à conta de água, luz e tal, gerou um transtorno ali, e para a gente poder otimizar, para ser algo atrativo para isso, né? Porque, como eu disse, eu também particularmente acredito que água e oxigênio está suficiente para todo mundo que está lá dentro lá. Mas a sociedade, ela paga os impostos dela, né? Então, e ela gostaria que todo mundo entendesse que o acesso ao trabalho não é um benefício estendido a alguém que fez algo de bom. O acesso ao trabalho é alguém que faz com que diminua a pena dele e ele pare de dar prejuízo para o Estado, né? A conta é bem simples. Se ele trabalhar, ele tem redução de pena, reduzindo-se a pena, você gasta menos com ele. Um dia a mais, ele está deixando de dar prejuízo para o Estado. Então, se a gente pudesse, numa próxima oportunidade, fazer uma reunião, até na própria comissão mesmo, para discutir planos em relação a acesso a não só as empresas que já são parceiras, mas também com o município e com o Estado, né? Aí sim a gente se sentiria à vontade para poder estar encaminhando emendas para tinta, para material de construção, né, para fiação elétrica, né, porque até isso tem lá dentro, tem o eletricista, tem o pintor, né, então tudo isso a gente poderia ser melhor aproveitado para a gente ali. Seria isso aí. E parabenizar o senhor, está fazendo um excelente trabalho.
Sobre essas questões, assim, dessas empresas que trabalham lá, se tem alguma coisa que queira mencionar. Eu visitei, acho que o de Itajaí esses dias, e eu vi como houve uma debandada de empresas lá. Eu não sei se isso é por algum motivo, uma ocasião nova do... não poderia deixar de mencionar aqui a presença também da adjunta Joana Vicini, que está acompanhando também a nossa reunião. E nesse presídio, eu não sei se é presídio, penitenciário, houve uma debandada de empresas, assim, então teve vários pavilhões que estão abandonados, assim, tipo, as empresas tiraram seus equipamentos de lá, isso. Existe alguma justificativa ou nada mudou e simplesmente saíram, ou teve uma justificativa do porquê não valeu mais a pena para eles se manterem lá, Carlos? As informações que nós temos é que trata muito da crise mundial que estamos vivendo pós-pandemia. É claro que o governador Jorginho Mello ele tem isso como meta principal, são duas bandeiras muito claras, que são o trabalho pela liberdade e também a educação dentro do sistema prisional. Como o deputado Sargento Lima comentou, são duas áreas que a gente já trabalha há muito tempo no sistema prisional catarinense, atua há bastante tempo, tanto que serviu como modelo, Sargento Lima, para o Brasil todo. Nós temos aqui um dos fundos rotativos mais antigos do Brasil, se não me falha a memória, de 1963. E serviu como modelo para outras unidades da federação criarem também algo semelhante. Eu posso citar que Ceará, Goiás, se não me engano, também entrou na mesma situação, Rio Grande do Norte, e por aí vai. Então, acreditamos que se dá muito mais por questões realmente dessa crise mundial pós-pandêmica. Agora, o que a gente tem feito com a nossa chegada, minha e da secretária Joana, é trabalhar para aumentar a oferta de trabalho nas unidades prisionais. A gente já tem conseguido alguns contatos com algumas empresas, tendo uma estimativa de contratação de até 2.000 internos. É um número bem elevado, vai ajudar bastante na ressocialização. Quando a gente fala ali sobre trabalho para o preso, a gente não está falando só sobre uma economia, deputados, a gente está falando também sobre segurança. Quando a gente dá lá para o interno, né, trabalho e educação, a gente prepara ele para voltar para a sociedade melhor, né, do que entrou, mas também ocupa bastante esse indivíduo para que ele tenha novos pensamentos, novos objetivos na vida dele. A gente tem projetos que estão sendo construídos para cursos técnicos, nós já temos alguns internos já cursando o curso técnico, assim como também nível superior. Mas o trabalho, como foi a pergunta inicial, né, seria esse o maior motivo para o afastamento dessas empresas. A princípio é isso. Mas, como eu falei, novas estão entrando. Eu perguntei mais com medo que tivesse havido uma nova regra, alguma coisa que tenha desmotivado eles. Então não teve nenhum tipo de mudança nesse sentido, assim. Não. O deputado Sargento Lima até citou do ano passado sobre alguma coisa de conta de energia, mas já foi revertido e isso já começou a chamar as empresas de volta. Deputado Cadorim, com a palavra. Presidente, semana passada estive com o secretário e a secretária adjunta lá na SAP, levando um contato com uma solução tecnológica para a questão da educação dentro dos presídios, das penitenciárias, enfim, já nesse intuito também de ocupar a cabeça, de ter uma formação mínima, né, e também de ficar menos tempo custando para os cofres públicos, enfim, então com a redução da pena. E foi um prazer conhecê-los lá, entender a nova dinâmica da SAP que vocês estão implementando. E gostaria também de ouvir de vocês como é que foi a experiência aí nesse período de cheias, de chuvas, do realocamento dos prisioneiros, enfim, como é que foi esse procedimento aí para a SAP? Deputado Cadorim, nós tivemos uma grande movimentação, uma antecipação realmente em cima de todas as ações, devido às previsões climáticas. Então, nós movimentamos em poucos dias mais de 800 internos, em distâncias bem consideráveis dentro do nosso estado, para preservar realmente a vida daqueles que estão recolhidos no nosso sistema prisional. Assim também como no socioeducativo. Foi necessário algumas transferências.
Então, a gente fala aí sobre uma demanda de umas 40 viaturas mais ou menos, e um número que se pode multiplicar por 3 ou 4 de policiais penais envolvidos nessa grande operação. Baseado em tudo que a gente estava acompanhando de previsões, a gente conseguiu, dentro de um gerenciamento de crise, antecipar tudo aquilo, e nós tivemos algumas unidades que foram alagadas. Um exemplo delas é Presídio Penitenciário de Tubarão. Elas foram tomadas pelas águas, e tínhamos uma preocupação com Itajaí. O feminino, inclusive, ele foi desocupado e depois ele foi reocupado porque a gente percebeu que as águas baixaram. Tanto que agora, hoje, está acontecendo o enseja dentro das unidades. E esses presos que foram transferidos, eles poderiam perder essa prova de hoje. Mais uma vez a SAP se antecipou e conseguiu, acompanhando novamente os modelos meteorológicos, trazer esses internos novamente para suas unidades, porque eles não poderiam fazer essa prova em um outro local, né? Tem que ser naquele local específico. Então nós conseguimos movimentar novamente esses quase 800 presos para que eles pudessem, inclusive, ter essa oportunidade de fazer essa prova. Quer fazer uma fala, Joana? Pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Eu gostaria só de fazer uma contribuição à fala no sentido ali dos convênios com entes públicos para o trabalho do preso. Isso já acontece pontualmente, né? Existem convênios com diversos municípios, convênios em que o município faz o repasse para o pagamento do salário dos apenados nos moldes da legislação, e esses internos executam diversas atividades, né, de manutenção predial, de manutenção da via pública. Isso já acontece em diversos municípios e é nossa intenção realmente ampliar isso. Até porque o feedback que nós temos é de que acaba sendo uma mão de obra muito qualificada na execução desses serviços. Então, seguindo essa menção das atividades que vêm sendo desempenhadas lá em Joinville, então é da nossa intenção. E também já trago que nós já tivemos uma reunião com o governo para que a gente inicie essa questão das escolas. Então, realmente, estamos muito sintonizados já de antemão, porque já é uma intenção do governador Jorginho Melo executar. Então, que bom que nós tenhamos essa união de esforços para que isso realmente aconteça com a maior brevidade possível. Obrigada. Só para finalizar, então, secretário, eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para te questionar isso aqui, até para deixar claro sobre essa situação que muito foi mencionado pelas mídias, né? A questão de um passado não tão recente que aconteceu com o senhor, a qual hoje, até antes de tu ser contratado, agora não mais, que lhe taxavam de coisa que você não é. Eu sou teu amigo, né? Sou teu amigo desde a faixa branca do jiu-jitsu. Já faz bastante tempo, né? Não precisamos dizer aqui o quanto tempo, acho que o nosso penteado já fala por si só. E eu sei o quanto o senhor é dedicado ao seu trabalho e os perrengues que já passou na vida particular por conta disso. Mas para aqueles que ainda têm a intenção ou a má intenção de te chamar de torturador, assim como alguns da mídia, muitos falaram isso para tentar não fazer com que a tua chegada na secretaria não fosse possível, posso esclarecer em breves 5 minutos como que foi isso e em que pé que está esse processo? Bom, é uma grande oportunidade. Até agradeço essa oportunidade para estar falando um pouquinho sobre isso. Meu histórico dentro do sistema penitenciário começou lá em 2002. Assumi chefia de segurança de unidades importantes na época, né? Araranguá, uma unidade um pouco menor. Depois nos conhecemos, inclusive eu estava nessa unidade. Depois eu fui como chefe de segurança para a unidade de Criciúma, que era uma unidade naquela época um pouco mais complexa, né? E, posteriormente, acabei vindo para Florianópolis para trabalhar na inteligência, o embrião da inteligência do sistema penitenciário. Logo em seguida, eu fui para a academia, né, academia de formação, contribuí até pelo histórico militar que eu tinha antes, eu fui sargento temporário do Exército,
e já estava acostumado com instruções e tudo mais, e voltei a dar a esse mundo de instruções que é uma das minhas paixões no sistema, né? Bom, depois nós montamos o grupo tático, o primeiro grupo tático do sistema penitenciário, era uma novidade, inclusive tínhamos apenas nas polícias militar civil, e até naquele momento nós começamos a criar dentro do sistema penitenciário, trabalhar só em situações de crise, né? Posterior a isso, dirigi Criciúma e, por fim, de 2010 a 2012, fui convidado a assumir a direção do COP, Complexo Penitenciário do Estado, que fica em São Pedro de Alcântara. Bom, lá eu encontrei uma unidade desregrada, um pouco diferente do que a gente imagina que é o correto em relação a sistema penitenciário, e aí eu posso até falar que a gente só consegue implementar trabalho e educação se tiver disciplina. Sem isso, a gente não consegue fazer nada, não consegue dar assistência social para os internos, não consegue tirar um interno para o advogado, não consegue botar um interno para o médico, né, não consegue levar para a audiência. Então, um dos pontos altos do sistema penitenciário é a parte de disciplina. Sem isso, como eu mencionei, não se faz nada, absolutamente nada. Então, logicamente, que se confunde muitas vezes a disciplina com o rigor, né, quando, na verdade, o que acontece é o cumprimento da lei, né, a lei determina dessa forma. Então, eu tenho 21 anos de serviço, como eu falei, e nesses 21 anos de serviço, sempre à frente de muitas situações. Nesses últimos 10 anos, inclusive, eu estava à frente de um grupo tático, que novamente foi idealizado por nós e trabalhado durante esse tempo todo, participando de operações no Ceará, Rio Grande do Norte, Roraima e outros estados por aí, né, e sempre trabalhando dentro da legalidade. Então, até é daí que vem a parte do disciplinador, né? Em relação a 2012, né, 2012 marcou um período muito ruim da minha vida ali, pessoal, não profissional, mas pessoal, né, onde nós sofremos um ataque da facção criminosa, um ataque que vitimou a minha esposa, que também era policial penal, na época agente penitenciária, né? Então, até por isso que criou todo esse questionamento, e agora o cara volta, e como é que vai ser? Na verdade, eu nunca me afastei do trabalho, até porque eu tenho isso como uma missão, é uma missão que a gente assume e para defender a sociedade. Claro que dentro da nossa missão, muitas coisas que nós pensamos ou pensávamos antes como um cidadão, a gente hoje tem que pensar de forma mais profissional. E dessa forma, está lá a preservação do interno, está lá a preservação da vida do interno, dos internos. Está lá, sim, trabalhar para trazer mais trabalho para eles. Como eu falei, é uma bandeira do governador e é uma bandeira nossa há muito tempo. Está lá, nós estamos lá para viabilizar a educação e toda a assistência, sem perder a mão, logicamente, da parte de disciplina. Então, na época, é por isso também aquela conversa de o inimigo número 1 da facção. Eu não considero isso de jeito nenhum, até porque, como eu falei, eu continuei trabalhando, e principalmente na parte operacional, né, de forma muito profissional, para poder atender da melhor maneira possível a sociedade catarinense e dar uma resposta, sim, dar uma resposta às facções criminosas, no sentido de que, não do vingador, né, mas do policial penal, que foi sempre dedicado na vida dele, em prol dessa sociedade que eu defendo muito. Como eu falei, né, eu vim para cá por uma missão, eu tenho uma missão. A missão é servir. Eu servi primeiro o meu país e agora eu sirvo com todo o meu coração o Estado de Santa Catarina. Então, imaginem só que alguém que esteve sempre à frente de algumas situações, em 21 anos, responder um processo, e este processo absolvido há muito tempo atrás, é porque realmente esses adjetivos e alguns crimes que foram imputados não passam de balela. Tá certo, secretário. Muito obrigado pelos esclarecimentos, obrigado pela sua participação aqui na nossa Comissão de Segurança Pública. Também estendo nossos agradecimentos à adjunta Joana Vicini e coloco sempre essa comissão à disposição de vocês. Nós sempre aqui estamos tentando ajudar da melhor forma que a gente pode, o que está ao nosso alcance, a questão da segurança pública nas pastas, nas pautas, nas demandas até dos próprios agentes, dos policiais. Então,
e também à disposição dos comandantes e dos secretários, quando acharem por bem trazer alguma demanda, trazer alguma informação, ou que a gente possa fazer uma reunião para esclarecer alguma situação, é só nos contactar e com certeza serão atendidos e será um prazer sempre recebê-los aqui nessa comissão. E não havendo mais assuntos a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. É na Bahia que o Brasil começa.